Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número último, a primeira parte, diz-nos assim: E houve contenda entre eles, de tal maneira que se apartaram um do outro. Eu vou fazer a leitura com mais precisão nesta versão. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Queridos, prestem muita atenção. Este texto fala de uma contenda, uma briga, uma confusão, uma discórdia que houve entre dois grandes servos de Deus, Paulo e Barnabé. Dois grandes missionários, enviados para o campo com uma mesma missão de ganharem o mundo para Cristo, enviados pela mesma igreja de Antioquia. No caminho, eles discutem fortemente sobre uma questão. Um queria levar um missionário com eles e o outro não queria. E por isso tiveram uma grande contenda e vieram a se apartar. Paulo seguiu um caminho e Barnabé seguiu outro caminho, ambos pregando o mesmo evangelho, mas apartados um do outro. Eu quero trazer algumas lições, algumas observações deste texto. Em primeiro lugar, não se escandalize quando dois grandes homens de Deus tiverem uma discórdia. Isso pode acontecer. Em segundo lugar, não se desvie do evangelho por causa disso. Em terceiro lugar, não é porque duas pessoas tiveram uma discórdia, uma confusão, um desentendimento, que eles passaram a não serem mais servos de Deus. Esses dois homens tiveram uma contenda muito forte, mas os dois continuaram servindo ao Senhor, ainda que diante deste tal episódio. Porém, eu gostaria de dizer mais outras coisas. Eu gostaria de dizer que isso aqui também não é apologia, não é uma apologia, uma defesa ou um apoio para que os crentes andem brigando, andem discutindo, principalmente nós que servimos a Deus como pastores. Nós vemos o tempo todo o quanto muitos pastores vivem discutindo, às vezes pastores da mesma denominação, às vezes um de uma denominação e o outro de outra, homens de Deus discutindo às vezes por coisas banais, muitas vezes por política, muitas vezes por usos e costumes, e muitas vezes por trás de tudo existe até um problema maior, uma ganância por trás de tudo, ou um desejo de fama. Uma outra coisa que eu quero dizer, que apesar de dois servos de Deus discutirem, serem sujeitos a discutirem assim, isso não deixa de ser errado, isso não deixa de ser pecado, e não deixa de ser um escândalo. O que as pessoas vão dizer de nós? O que disseram naqueles dias de Paulo e Barnabé, que não conseguiram se entender acerca de um assunto, ou pelo menos não conseguiram mais andar juntos, ou pelo menos não conseguiram parar de discutir. Isso aconteceu de fato e foi um erro dos dois. Tinha um mais errado, mas foi um erro dos dois. E vive acontecendo hoje, todos os dias. Os pastores vivem brigando em muitos setores da sociedade. É só você ver na internet as pinceladas que um dá no outro, e muitas vezes usando palavras de baixo calão. Queridos, nós precisamos pedir a Deus que tire de nós a contenda.
Eu quero, neste momento, pensar no que Paulo disse lá na frente. Eu creio que já querendo corrigir esse erro, dizendo: não convém que o servo do Senhor viva a contender. É isso mesmo. Não é correto que o servo de Deus viva a contender. Lá na frente ele diz isso, porque certamente ele entendeu que essa contenda não ajudou em nada. Lá na frente, Paulo vai ter a oportunidade de corrigir esse erro, dizendo que esse rapaz, que Barnabé queria levá-lo, chamado João Marcos, era útil para a obra. Como quem queria dizer: eu errei naquele dia. Se você errou um dia e tem a oportunidade de corrigir, queridos e queridas, corrijam os erros que fizeram. A contenda não leva a lugar nenhum, a não ser ao escândalo da obra de Deus. E vocês que são pastores, pregadores do Evangelho, seria bom terem temor de Deus, terem pelo menos a diligência de se retratarem, porque andam com tantas contendas, principalmente na internet, escandalizando o Evangelho. Deus tenha misericórdia da igreja brasileira e que o seu Espírito derrame sobre nós a unção da unidade. Vamos prosseguir, vamos em frente, em nome de Jesus.